Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês aquele vídeo respondendo as perguntas que vocês me fizeram lá naquele vídeo que eu fiz de comemoração aos 1000 inscritos que a gente foi lá pro Porto de Kobe, beleza? Eu juntei aqui algumas perguntas que vocês fizeram, né? E perguntas em outros vídeos também que eu achei pertinente responder, porque são perguntas que muita gente me faz. Bom, primeiro o Thiago falou, parabéns, que venham mais 1000, ei! E tenho duas perguntas. Qual a relação dos japoneses quando eles descobrem que você é brasileira? E o que eles sabem sobre o Brasil? Ninguém acha que eu sou brasileira. Na verdade, eles não sabem qual que é o rosto do brasileiro, né? Porque a gente é muito um país multicultural que tem 500 mil tipos de pessoas, né? Então é meio difícil, né? Tipo, da pessoa olhar e falar, nossa, brasileiro. Nunca alguém me olhou e falou que eu era brasileira. Até ouvindo, às vezes, o português, eles não sabem que a gente é do Brasil e que a gente tá falando português, né? Eles não sabem identificar. Muita gente fala que que vim da França. Não sei porquê. Algo, tipo assim, às vezes até com o nome. Eu falo Bianca e eles não raciocinam Itália, não pensam nada. Eles só pensam França. França ou Europa. Suíça, alguma coisa assim, esses países, sabe? Eu quando falo Brasil, eles ficam, Brasil, Buradir, Toi, né? Aí eles ficam perguntando quanto que é a passagem, quanto tempo leva. A primeira coisa que eles perguntam, quanto tempo leva de avião, né? Bom, gente, os japoneses não sabem nada sobre o Brasil. É aquela imagem que a gente também tem do Japão. No Japão a gente acha que é kimono, taiko, lamen, sushi, né? A gente pensa, vai lá, vai comer sushi todo dia. É a mesma coisa, só que eles sabem muito menos informações, né? Porque a gente sabe bastante coisa até, né? Das outras culturas, assim. Eles sabem praticamente samba, né? Mas o que vai mais na mente de todo mundo é futebol. Que é o que passa na TV pra eles, né? Então, eles não têm muito essa curiosidade em conhecer as outras culturas, sabe? Na escola eles não são ensinados muito isso. O Japão é um país muito isolado, né? Tipo assim, não tem nenhum país fazendo fronteira com ele. E ele ficou muitos anos fechado. Então, eles não tiveram esse contato com outras culturas desde lá do começo. Então, a história deles é muito longa, de guerra entre eles aqui. A história do próprio Japão, ele já tem uma história muito profunda, né? E eles estudam isso na escola e eu acredito que eles não abrem espaço pra falar sobre os outros países, porque foi relativamente, comparando com a história inteira do Japão, foi relativamente cedo que o Japão começou a ter contato com outras culturas, né? Eu acredito que seja por causa disso, né? E a gente, como a gente já tem ali os países de fronteira, né? Na América Latina, a gente tem muita influência dos Estados Unidos e tal, a gente acaba conhecendo mais outros países, né? A gente tem mais interesse, mais curiosidade. E por não ser um país muito multicultural, a gente, assim, cada pessoa... você é mestiço do quê? Né? Tipo, sou descendente de chinês com árabe, com não sei o que, não sei o que. A gente tem isso, né? Então a gente acaba conhecendo, né? Pela culinária, pelas festas que a gente tem no Brasil, né? E eu acho que é por isso que a gente acaba comparando, né? Eles não sabem nada sobre a gente, mas... a gente sabe porque a gente tem essa vantagem de ter pessoas do mundo inteiro, né? Dentro do nosso país. E aqui não tem. Eu ando na rua, assim, eu vejo... eles veem a gente com olhos como se a gente fosse alienígena, sabe? Tipo, parece que eles não colocaram na cabeça ainda que no mundo existe pessoas de todos os formatos, todos os tamanhos. Muita gente aqui, às vezes eu tô indo pra escola, eu vejo muitas pessoas falando inglês aqui em volta. Então, e eles ainda olham pra gente assim, tipo, como se a gente fosse um ET, né? Ferragut perguntou, parabéns pelos 1000 inscritos, Bia, e acho que ainda vai vir muito mais. Uma pergunta, você já sofreu ou presenciou xenofobia, preconceito com estrangeiros aí no Japão? Porque estou muito motivada aí pelo Next, mas pelo tanto de vídeo que vi do pessoal falando que os japoneses se acham muito superiores e um monte de outras coisas, fico com o pé atrás, mas ainda estou firme e forte na meta de ir. Novamente, parabéns pelos 1000 inscritos. Xenofobia... eu não sinto tão explícito aqui, mas eu sinto às vezes em alguns detalhezinhos. Por exemplo, eu não tinha percebido antes porque eu sou muito ingênua, porque eu sou muito na minha, tipo, eu não ligo, né? E também acho que um pouquinho antes do corona. Eu não sei se é por causa do corona ou se é porque eles têm preconceito mesmo, né? Mas assim, eu tava conversando com a Milene e ela falou que ela se sentia, né? Tipo assim, que as pessoas mudam de lado na rua quando ela tá andando, não sentam perto dela. E eu comecei a reparar, gente, que as pessoas não faziam isso comigo. Quer dizer assim, de desviar o caminho eu nunca percebi. Mas no trem eu já percebi, assim, do trem tá não lotado, mas assim, todos os assentos vagos e os dois do meu lado sempre vazios. Eu percebi isso, e um pouquinho antes de vir o corona ainda, né? Então eu falei assim, será que é porque eu sou estrangeira? Será que eles têm medo
de eu chegar falando inglês com eles e eles ficarem em pânico, porque esse é o pânico maior deles, né? De serem perguntados em outra língua. Eles não sabem simplesmente falar, desculpa, eu não falo, né? Sorry, gomenasai. Eles não conseguem falar isso. Eles entram em pânico. Eu não sei o que acontece dentro dos japoneses. Eu acredito que seja por isso. Eu não acredito que seja por ser estrangeira, por nojo, por xenofobia, por nada disso. Eu acho que é vergonha. Eu sei de lugares que não aceitam estrangeiros para trabalhar, né? Pra fazer baito. Essa bolsa que a gente tá recebendo é do governo, certo? O governo tá pagando pra gente estudar aqui porque eles esperam que a gente continue aqui no Japão algum dia. Eu imagino. Porém, esse incentivo que eles dão na área de educação, eu não sinto que eles dão na área para arrumar trabalho. Assim, tem muitas empresas que já estão mais cabeça aberta, já estão contratando bastante estrangeiros, né? Várias pessoas que falam inglês dentro da empresa, tudo. Mas, ainda assim, eu sinto que eles têm muita dificuldade, assim, em contratar estrangeiros aqui dentro do Japão. Claro que tem os trabalhos de fábrica, né? Mas eu digo os trabalhos mais... trabalho dentro de empresa, né? Como Kaishain, que é o que eles falam, né? Shakaijin. Eu acho que é mais difícil para um estrangeiro, sim, conseguir. Posso estar falando besteira, porque eu ainda não procurei trabalho, né? Mas são as coisas que eu ouço por aí. Outra coisa que eu sinto xenofobia, sim, quando a gente vai alugar apartamento. Eu não sei se eu comentei no vídeo do apartamento, mas é muito difícil a gente conseguir alugar aqui no Japão. A primeira coisa que a gente pergunta quando a gente vai procurar apartamento, né? A gente fala o lugar que a gente quer e tal. E aí eles conferem lá, gostou desse apartamento? Gostei. Primeira coisa que o corretor de imóvel vai fazer é ligar pra pessoa lá que tá alugando, pro dono, né, da casa, perguntar se ele aceita estrangeiro, se tá tudo bem. E várias pessoas falaram que não, quando a gente tava procurando, né? Eu acredito que é porque a gente é barulhento, né? Eles devem ter tido já problemas com isso. E eu entendo, na verdade, pra mim, a gente não é barulhenta, a gente é normal, mas é que os japoneses são muito quietos, gente. Eu moro aqui nesse prédio, mas eu não escuto um pio, eu não escuto um nada, eu não escuto... A gente anda na rua, eu não escuto um liquidificador dentro de uma casa, eu não escuto uma televisão ligada, uma criança chorando. Gente, aqui não tem ninguém nas casas, parece que não tem ninguém, parece que é uma cidade abandonada. Dependendo do horário que a gente sai, nunca tem ninguém na rua. Comecei a entender o lado da pessoa, né, das pessoas que tem casas, né, que não alugam pra estrangeiros por causa disso. Mas... xenofobia, assim, forte, eu não consegui sentir, não. Eu acredito que quem sente forte xenofobia são os descendentes, né? São os Nikkeis. Por quê? Porque a pessoa olha pra minha cara, ela já começa a soltar aquele inglês, né? Aí eu falo, não, Nihongo de daijoubu desu. Aí a pessoa muda, né? Não, tá tudo bem, então. Mas, quando é um Nikkei que não fala japonês, isso é a experiência dos meus amigos, tá? Não tô falando por mim, mas meus amigos que são descendentes, eles... chegam num lugar, a pessoa vai imaginar que eles são japoneses. Aí eles começam a falar e vê que a pessoa não tá entendendo, acha que é retardado. Principalmente os idosos, né? Eles sentem que, por causa da guerra, né? Fugiu pro Brasil, abandonou o país, deixou a gente aqui sofrendo, que não sei o que, sabe? E eles têm essa sensação de abandono, sabe? De ter ido pra outro país, agora que tá querendo dinheiro, quer voltar pra cá. Mas o povo que não parece Nikkei ou que não é Nikkei, eu não sinto tanta pressão nesse sentido, né? Eles admiram, nossa, você tá estudando japonês, nossa, Nihongo ga jouzu desu, né? Sempre tem, sabe, essas coisas, mas eu fico com dó do pessoal que é Nikkei, porque eu acho que eles são muito cobrados aqui. Caroline Barcelos. Parabéns, Bia, que venham mais 1000. Quando você estava em Osaka, o Mestre que te ajudou a conseguir um baito ou você mesmo que foi atrás? Não, eu que fui atrás. Na verdade, baito, esse negócio é tudo por nossa conta, né? Qual foi a coisa mais difícil pra você se acostumar ou enfrentar quando você se mudou para o Japão? Família, estudo, as pessoas, a forma de vida... gente, eu não sei, porque eu já morei em Okinawa, né, antes dessa vez. Então eu já sabia exatamente como que ia ser a vida aqui. Eu não sei, gente, no Brasil eu era uma pessoa muito independente já, sabe? Porque a minha infância inteira eu fiquei sozinha, né? Eu não... Desde quando eu nasci eu já frequentava a escola, né? Porque meus pais trabalhavam e eu ficava um dia inteiro fora, então desde os 5 meses eu já ia pra creche, né? Então eu sempre fiquei, tipo, não ficava em casa, assim, né? Tipo, não tinha uma mãe que ficava em casa o tempo inteiro comigo. E voltava pra casa, sempre ficava sozinha, né? Porque eles voltavam tarde do trabalho. Então eu me acostumei a ficar sozinha, né? Me acostumei a, tipo... ter o meu próprio tempo e no meu próprio tempo conseguir alguma coisa útil, sabe? Tipo, já que não tem jeito, não temos ninguém para brincar, não temos ninguém para conversar, ninguém para assistir um filme junto, vamos fazer um puzzle, fazer um quebra-cabeça, fazer vídeo, aprender um instrumento novo. E aí eu fui desenvolvendo várias habilidades, acho que por ficar sozinha, né? Mas, questão de família, assim, não senti falta, até mesmo porque a gente fala quase todos os dias, a gente fala mais do que quando eu tava no Brasil.
que eu acho que a gente estando junto com a família fica muito desgastante, né? Tipo, a gente não dá valor pras pequenas coisinhas assim, né, do dia a dia. Porque realmente, gente, eu chegava da escola, não tinha o que falar, sabe? Não tinha. Tipo, só tinha estudado, que não sei o que. Ele chegava, oi, como é que foi? Ah, foi bem, que não sei o que. Ia pro quarto, ficava lá, sabe? Às vezes queria meu espaço sozinha, aí ficava o dia inteiro sem se via só no dia seguinte, quando tava indo pra aula. E hoje a gente fala todo dia, toda vez tem assunto, tem novidade que acontece aqui, muita coisa acontece aqui, né? A gente sente falta de estar junto, de estar perto, né? Às vezes de sair, de comer junto, de conversar, né? Umas besteiras, assim, mas isso eu enfrentei de boa. Os estudos eu achei bem de boa, bem tranquilo aqui. Tanto é que eu não me estressei com o estudo aqui. Quase não me estressei com o estudo, né? Tirando a parte de matemática que a gente teve que ter ano passado. Eu acho que as pessoas, gente, é difícil se acostumar aqui no Japão. É o que todo mundo fala, né? Que as pessoas são frias, que não sei o quê. Mas é que são mesmo, sabe? Não tem outra explicação. Elas são mesmo, se a gente quer dar um abraço, a gente encosta, quer tocar, né? Forma de vida, estilo de vida é ótimo aqui. Trem pra todo lado, todo lugar que você quer ir tem uma linha de trem, tudo acessível, combine, tá sempre 24 horas aberta, sempre tem uma perto de todos os lugares. Bebida na rua sempre tem também. É tudo muito bem ir aqui, muito conveniente a vida aqui, sabe? A gente se acostuma muito mal. Então quando a gente volta pro Brasil, eu acredito que muita gente sofre. Eu sofri quando eu voltei de Okinawa. Você já veio ao Brasil alguma vez desde que passou no Next? Eu não voltei pro Brasil. Meu pai iria vir agora e minha irmã iria vir no final do ano. Mas a gente acabou que, por causa do corona, né, o mundo fechou as portas, então ninguém vai ir pra lugar nenhum. Mas eu queria ir se fosse ano que vem, né? Caso o ano que vem der certo, eu tô voltando pro Brasil pra ver minha família. E durante o tempo que você passou aí, qual a situação mais constrangedora e engraçada que você passou? Eu vou falar de um caso que aconteceu lá em Okinawa, tá? Porque desde que eu cheguei aqui, em Osaka, eu acho que como eu já passei por muita coisa em Okinawa, não tinha mais o que passar, sabe? Tipo, eu já tava bem acostumada, bem traumatizada. E, gente, tipo, pra mim, essas situações constrangedoras não são constrangedoras, sabe? São parte, eu acho, da experiência, né? Todo mundo tem. E todo dia tem alguma coisa pra contar, tipo, nossa, hoje você acredita que eu fiz aquilo? Você acredita que eu falei aquilo? Eu ia participar de um concurso de karaokê lá em Okinawa. E aí eu fui com o pessoal que ia participar também, a gente combinou, né? Todos os concorrentes, assim, um dia vamos treinar no karaokê junto? Vamos. Aí a gente foi todo mundo, né? Era o pessoal lá da faculdade, né? Do evento lá da faculdade que ia ter. A gente foi todo mundo pro karaokê, nossa, super divertido e passamos a noite inteira, né? A gente combinou de virar a noite, a gente chegou, acho que era umas 11 horas da noite e voltou lá pelas 6, 7 da manhã. E aí, na volta, me deram carona, né? Tinha um amigo que tinha um carro, um amigo de um amigo que tinha um carro, né? Eu lembro, gente, nessa hora, nesse período, meu Nihongo estava começando a ficar bom. Meu Nihongo não era bom ainda, sabe? Eu não tinha capacidade de sair falando, puxando conversa, ter umas conversas íntimas, assim, umas conversas profundas. Não tinha, né? Tinha um carinha que tava bem do meu lado, assim. A gente sentou em 3 no banco de trás, 2 na frente, né? Aí tinha um carinha, era tudo menino. E só eu de menina. Aí tinha um menino, assim, do meu lado, né? E eles estavam comentando, né? Que, ai, coitado desse menino. Porque era um sábado, eu lembro, ele ia ter aula, né? De manhã. 10 horas da manhã, né? Ia ter aula dele. E ele ia ter que voltar pra casa, né? E aí depois voltar pra escola. E eu morava dentro da escola, né? No dormitório dentro da escola. Gente, eu não sei até hoje o que aconteceu. Eu queria muito que tivesse gravado isso. Pra hoje que eu entendo o Nihongo, saber qual foi o problema, né? Porque eu fiquei sem entender. Porque, assim... eles estavam falando, tipo, nossa, que foda pra você, né? Ter que voltar pra casa, depois ter que voltar pra escola, né? Vai dar tempo, né? Você vai conseguir dormir, que não sei o que. Eles estavam comentando disso, né? E eu com um outro menino aqui, né? Meio que conversando e tal. O menino do meu lado me ofereceu uma bala, né? Ele falou assim, Bianca, você quer bala? Você aceita? Gente, eu falei que não. Eu lembro que eu devo ter falado. Se eu falei que não, eu devo ter falado, dai de algo desse, né? E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, que o cara que tava dirigindo olhou pra mim assim, sério? Aí eu, não quero, tipo, tô bem. E aí eles, ai, Bianca, nossa, você vai salvar a gente, nossa, você é muito Yasashi, muito obrigado, né, muito obrigado, tá caro. Aí eu falei assim, tá bom, tá bom, né? Aí eu pensei, vai ver, é porque eles querem que sobre mais bala? Não sei, gente, eu tava muito com sono, porque depois do karaokê, às 7 da manhã, pensa que eu ia ficar pensando em Nihongo. Aí eu só fiquei respondendo, tá bom, tudo bem, que não sei o que. Tá, aí ele foi e me deixou na frente do meu dormitório, gente, eu desci, fechei a porta. E aí, quando eu vi, o carinha saiu. O carinha que ia ficar lá que ia ter aula, ele saiu também do carro. E aí fechou a porta e o cara foi embora. O cara do carro só tipo, obrigado, Bianca, agradeceu e tal, e foi embora, né?
E eu olhei assim e falei, gente, o que tá acontecendo? E aí o menino assim, ai, Bianca, muito obrigado por deixar eu ficar na sua casa. Aí eu falei assim, como assim, gente, ficar na minha casa? Eu não sei, gente, como que foi minha cara, eu queria muito ter visto minha cara quando eu descobri que o menino ia ficar na minha casa, né? Ele entrou, ficou lá na porta, né? Falei assim, espera um pouquinho, né? Que eu vou dar uma ajeitada aqui. Ah, gente, fui lavar banheiro. Olha só, 7 da manhã, eu lavando o banheiro, catando os cabelos do chão, passando uma vassourinha lá. Aí eu estiquei um futon mesmo que eu tinha lá guardado. Ele dormiu no chão. Gente, aí eu não consegui dormir, né? Porque eu pensei, gente... E ele, assim, super normal, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Entrou, não sei o quê. Ah, então tá, eu vou dormir um pouquinho. Aí eu preocupada com o horário dele. Falei, que hora você tem que acordar? Ele falou assim, a aula é 10 horas. Eu falei assim, então vamos pôr 9h30, né? Porque era, tipo, 5 minutos ali da minha casa até a escola. Ele, tá bom. Tá bom, 9h30, que não sei o quê. Gente, eu coloquei pra... Eu não consegui, primeiro que eu não consegui dormir, que eu fiquei preocupada, né? Que o menino dormia na minha casa, ali do meu lado, né? Menino que eu não conhecia, daí toda hora eu ficava acordando. Aí deu, sei lá, 9 horas eu acordei e fui fazer um café pra ele. Porque eu falei, gente, como é que eu faço agora, né? Como é que eu chamo ele, né? Eu chamava, gente, ele não acordava, vocês acreditam? Aí eu fiz um café pra ele, eu fiz um pão com patê de atum. Aí eu coloquei assim, eu chamei ele, falei, fulano. Acho que esse pá nem sabia o nome dele na época. Aí eu falei assim, eu fiz café, né? Falei assim, ele, tá bom. Assim, morto, gente, desmaiado. Ele assim, tá bom. Aí eu falei assim, vou colocar aqui do seu lado, tá bom? Tá aqui. Aí eu coloquei assim do lado do futon, né, dele. Aí ele, tá bom. Aí fiquei esperando. Falei, gente, e agora? E se ele não acordar, né? Ele vai ficar aqui pra sempre? Eu preciso dormir, queria tomar um banho, sabe? Nossa, que pesadelo. Essa foi a coisa mais constrangedora, acho que eu já passei. Assim, que não foi vergonha pública nada, mas foi vergonha interna. Tipo, Bianca, o que você tá fazendo? Tipo, o que será que deu de tão errado na sua conversa dentro daquele carro? Aí no fim, eu acabei dormindo, cochilando e tal. Quando eu vi, o menino já tinha rolado em cima do pão que eu deixei pra ele, em cima do futon. Nossa, foi um negócio assim, no fim ele nem comeu. Aí ele foi embora, ele tomou banho antes de ir embora, né? E aí ele foi pra aula, aí eu pude descansar. Nossa, aí eu, né, tipo, nossa, estou sozinha e nossa, que treta isso. De não entender as coisas e falar coisa errada na hora errada, né? Gente, então toma cuidado quando vocês forem negar ou aceitar a bala de alguém, tá? Porque pode ser que alguém venha dormir na sua casa no fim. Como são as baladas japonesas, vida noturna? Você já se relacionou com algum japonês? Já pegou ou se tornou amiga de um? As baladas, eu confesso que eu fui mais do que quando eu fui na minha vida inteira no Brasil, né? Ano passado eu tava bem baladeira, né? Com as minhas amigas aqui brasileiras, a gente saiu bastante pra balada. Acho que ano passado foi umas 4 vezes, esse ano umas 2, alguma coisa assim. A gente até que sai bastante, né? Gente, não é a mesma coisa que Brasil, né? É bem, assim, desanimado, o povo não dança muito, né? Nas que eu fui, né? Assim, as que eu fui que tinha estrangeiro, claro, é uma loucura. Sempre aquele povão alto, grandão e tal, que eu ficava sufocada. E pulando, todo mundo se catando, aquela pegação, aquele vucu-vucu. Mas nas baladas mais japonesas, onde tinha mais japoneses, o povo é mais de ir pra beber, sabe? Eles vão pra beber, tem até sofazinhos, assim, eles ficam sentados olhando os outros dançando, né? Tanto é que às vezes eu achava alguns meninos bonitinhos, né? Chamava pra dançar e eles não iam, eles ficavam tipo assim, não, tá bem aqui, né? Não sei o quê. Aí eu falava, nossa, que povo sem graça, né? Enfim, mas a maioria, assim, do povo que a gente dançava, né? Que tinha, né, um clima legal, assim, de balada, era tudo estrangeiro. Se eu já me relacionei com algum japonês, eu não me relacionei de ter um relacionamento sério, né, de namorar, mas eu já fiquei com vários japoneses, de amigos conhecidos, né, só que alguns foram, tipo, sério, que ficou, assim, uns 1 mês, 2 meses que a gente ficou ficandinho, e outros foi só, tipo, ficar uma vez e acabou, sabe? Os meus amigos, eles são praticamente de Okinawa, né, os que eu considero, assim, mais amigos que eu posso contar são os meus amigos de Okinawa, que acabaram vindo pra Osaka também, infelizmente. Então, ano passado a gente se encontrou bastante. O Naoya, que eu já mostrei em outros vídeos, né? A Ayumi, que foi comigo pra Universal, né? Acho que são os dois, assim, que eu posso considerar, tipo, nossa, são os meus amigos aqui no Japão, que não vai mudar a nossa amizade, né? Gente, daí eu tava em aplicativo aqui, né? De Tinder, essas coisas, né? Então eu acabei saindo com os caras e a maioria deles virou amigo, sabe? A gente conversa, né, até hoje. Às vezes, tipo, só comenta, assim, no Instagram, um do outro. Ou às vezes chama pra sair, às vezes come fora, sabe? Mas não é uns negócios assim, nossa, que amizade, né? Mas a maioria, assim, eu digo que virou amigo, assim. Por mais que a gente tenha ficado, a gente ainda continua se falando hoje. De Sebastian. Oi, Bia. No segundo ano de bolsa, no caso, primeiro ano de curso, você pode escolher onde quer morar? Sim, isso aí é obrigatório, a gente tem que escolher onde a gente quer morar. A gente não pode ficar no dormitório mais, né? O dormitório é só pro primeiro ano de japonês. Depois a gente tá por conta.
E a bolsa cobre? A bolsa cobre dependendo de onde você vai morar, né? Você tem que ter um bom senso de escolher um lugar onde você sabe que não vai passar da sua bolsa, você não vai passar necessidade, né? Que nem a gente ganha 120 mil. Ano passado, o dormitório lá de Osaka era 26 mil ienes. E agora subiu pra 55 mil ienes aqui. Mas, tipo, era o máximo que eu poderia pagar, entendeu? Porque com todas as contas, todas as coisas, faz 65 mil por aí. Que daí tem conta de um monte de coisa, né? De internet, de luz, gás, meu celular, né? Então, acaba ficando pesado. Aí, então, já metade da minha bolsa tá só na minha moradia aqui, né? O que ano passado foi um puta alívio de conseguir, né, a escola de japonês lá e eles ter esse desconto. Então, você que tem que ter consciência, sabe? Como eu queria um lugar mais confortável, acabei pegando um quartinho melhor, né? Mas tem gente que quer poupar, tem gente que prefere, tipo, não liga tanto pra ter um conforto assim, né? E pega um lugar mais barato, né? Menorzinho. Tipo, se você escolher um lugar mais caro, o que acontece? Eles barram, tá muito caro, a gente não vai pagar tudo isso porque... pra você, escolhe outro, querida. Não, como eu disse, né? A gente que escolhe, a gente que vai arcar com as consequências, não o governo. Próxima pergunta, do Cauã Leonel. Oi, Bia, eu planejo fazer o MEXT para o curso profissionalizante esse ano. Se o corona deixar, é claro. Mas tenho uma preocupação, já tem um tempo. Ouvi falar que ter feito atividade extracurricular durante o período da escola tem um peso na hora de passar. Mas isso é crucial ou não? Eu não fiz nenhuma na época, então talvez eu esteja ferrado. Não, gente, esse negócio de atividade extracurricular, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ninguém me falou que isso era importante. E eu nunca fiz também, na minha escola não tinha, lá no Marista não tinha isso, né, de atividade extracurricular. Se tinha, eu não tô sabendo, ou se tinha, eu fiz e acabei não pegando certificado nem nada. Porque eu acho que não importa não, né. Eu vi que o Clayton, ele fez um vídeo sobre isso, falando, né, como aumentar, né, seus pontos, né, no currículo, tal, fazendo atividade extracurricular, tal, pra aumentar suas chances de passar no MEXT, né, mas eu não ouvi ninguém falar que isso fez diferença na hora do processo seletivo, tá? Se aconteceu no caso dele, eu não sei, mas no meu não aconteceu. Matsura Hitomi. Bia, tenho algumas dúvidas. Caso a pessoa não tenha o passaporte, eles também providenciam? Não, o passaporte é por nossa conta, a gente tem que deixar tirado. Então, se você sente que você vai passar, você fez entrevista já, tá vendo que o negócio tá ficando sério, né? E que você tem certas chances de passar, tem reais chances de passar, já vai atrás do passaporte, tá? Porque dependendo da época, demora muito pra tirar. E se quiser ficar com uma família japonesa, como que eu faço? Olha, eu nunca ouvi falar de alguém que ficou com uma família japonesa que veio pelo MEXT. Eu acho que no primeiro ano é obrigatório a gente ficar no dormitório. Até mesmo porque é muito barato, né, gente? E a gente tem contato com outras pessoas. E é na escola, sabe? Não tem lugar mais tipo, melhor pra estudar do que lá. Eu aconselho, né, se vir, né, ficar o primeiro ano realmente no dormitório, porque eles dão todo o apoio, toda a assistência que a gente vai precisar, né? Qualquer coisinha já tá ali do lado. E se você quiser ficar com a família japonesa, você pode ficar. Eu acredito que você possa, desde que você converse com a família, né? Tenha um acordo, né? Estabeleça as regras, pague, né? Ver como é que você vai fazer pra pagar pra eles, como você vai ajudar na casa, nos afazeres, né? Eu acho que não tem problema, não. Eu quis, na verdade, ficar com o meu canto porque eu já não tava cansada de dividir banheiro com o pessoal lá no dormitório. Mas eu acho que é válido você tentar, se você achar uma família legal, né? A gente tem um programa de host family no primeiro ano da escola de japonês, eles oferecem, né? No caso de Osaka, é da prefeitura de Toyonaka, que eles oferecem um ano não, foi um ano, período de um ano, pra gente meio que fazer uns koryu com o pessoal, né? Com a nossa host family. E tanto é que eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card pra quem tiver interesse. É um programa que a escola oferece todos os anos, né? Então quem tiver curiosidade é só participar. Não é pra gente ficar morando com eles, mas é pra gente ter uma família, pra gente contar ao longo do ano, né? Contar com eles e sair. Às vezes eles querem levar a gente pra passear, pra fazer uma viagem, né? Mas pra gente conhecer mesmo como funciona uma família japonesa. Adoro seus vídeos, beijos. Beijos. Caroline Barcelos voltou. Ela diz: tive mais dúvidas, kkkk. Então, com a convivência com a língua japonesa na escola, comércio, bar, etc., você acha que você conseguiu melhorar, aumentar seu nível de japonês significativamente? Sim, com certeza. Gente, nada melhor pra estudar, pra aprender japonês do que tá aqui, do que viver o dia a dia, do que apanhar, do que olhar pra uma placa e não saber ler, do que receber uma carta e não saber ler. E você tem que se esforçar porque você tem que pagar aquela conta, você não sabe o que é aquela conta, mas você tem que entender o que tá escrito naquela conta. Então você fica ali, através das barreiras, eu acho que a gente vai aprendendo, né? Vai se superando.
Então, realmente, nossa, deu um up muito grande. Quando eu fui pra Okinawa, né, eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia no Brasil, eu tava, nossa, sou fodona, sei fazer o Jiko Shokai, né, Bianca Tomoshimasu. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que não era bem assim. Falei, gente, que língua é essa que ele está falando? Que não foi isso que eu aprendi no Brasil, não. E aí a gente percebe que a gente não sabe nada, né, quando a gente chega aqui. Então, tem que vir pra cá, gente. Acho que ficar no Brasil não adianta. Eu admiro muito quem consegue tirar os N's, N3, N2 no Brasil, N1. Porque se eu estivesse no Brasil só, não ia conseguir nunca. Você acha que para se alcançar um nível de japonês de faculdade, por exemplo, vai de pessoa pra pessoa, 1 ano é muito pouco para isso? Eu acho que dá sim, né? Em Okinawa eu avancei muito, depende de pessoa, né? Tudo depende, né, gente? Depende de você, depende da sua dificuldade com língua. Eu sei que tem gente que, por mais que se esforce, que estude pra caramba, tem dificuldade em aprender línguas, assim como eu tenho dificuldade com números. Depende muito. Se você tem facilidade, 1 ano pra você vai ser de boa, sabe? Se você não tem facilidade, você tem que se empenhar muito nesse 1 ano, porque 1 ano realmente não é, ainda mais pra quem não sabe nada de japonês, vem sem saber nada, é muito difícil, sabe? Conseguir um nível de faculdade em 1 ano. E no caso da faculdade, para qual bolsista vai? Em um dos seus vídeos você chegou a falar que o governo que acaba escolhendo para qual faculdade você vai. Como é isso? Isso vale para todos os tipos de bolsa? Então, no caso do curso profissionalizante, a gente escolhe só o nosso curso, né? E aí depois quem vai escolher pra onde a gente vai é o governo. Então, eles me colocaram na escola de japonês em Osaka, pra depois no segundo ano eu ir pra escola, eu vir aqui, né, pra Kobe, pra estudar aqui em Kobe. Mas pro pessoal de pesquisa, não, pesquisa e pós-graduação, eles que escolhem, né, a própria lugar que eles querem ir. Tanto é que eles já tem que ter o orientador certo, na faculdade certa, antes de vir. E pra graduação, você não precisa, você não escolhe, na verdade, né? Você pode escolher depois, a partir do segundo ano, a faculdade que você quer prestar mesmo. Mas o primeiro ano de japonês é o governo que decide, tá? No caso da graduação. E após o término do ano de estudo de japonês, pode ocorrer a reprovação do bolsista na entrevista ou durante o processo da entrada da faculdade? Se sim, o que acontece? O bolsista perde a bolsa e tem que voltar para o seu país? Gente, eu não conheço ninguém que não passou. Se alguém conhece alguém que não passou na entrevista entre a escola de japonês pro curso mesmo de profissionalizante, me fala aqui. Eu acredito que pro pessoal de graduação, se não passar, realmente não tem como, né? Mas pra gente, como já está certo, desde quando a gente sai do país, que a gente vai fazer aquele curso profissionalizante, eu acho que eles, tipo, já têm responsabilidade de aceitar a gente, sabe? Ou a gente fez entrevista e prova, mas eu acho que era mais pra eles saberem qual nível a gente tá, né? E conhecer melhor a gente, qual que é o nosso propósito de estudar lá, né? No caso do Lucas, ele teve que fazer 2 vezes a prova, né? Porque ele não passou na primeira vez. Eu acredito que eles iam dar chance pra ele, sim, entendeu? Porque, tipo, ele não foi reprovado de cara. Ele teve a chance de fazer a segunda vez a prova e ele passou. Mas eu acredito que daí você tem que voltar pro país, né? Se você não conseguiu. Mas eu acredito que é muito difícil isso, gente. Porque, tipo assim, o governo já pagou 1 ano inteiro de você pra japonês, pra fazer o japonês, né? Olha o quanto o governo investiu na gente, entendeu? Pra depois, tipo, mandar a pessoa de volta pro país dela não faz muito sentido. Então eu acredito que seja muito difícil. Só se a pessoa fez alguma coisa, assim, muito fora da lei, né? Ou, tipo, realmente não aprendeu nada no primeiro ano de japonês. Pergunta de Hishigata. Parabéns, Bia. A minha pergunta é sobre os LGBTs. Se vivendo aí, você presenciou ou sentiu alguém sendo homofóbico? Ou se as coisas são mais de boas? Beijos. Beijos. Gente, eu não sei. A gente sabe que tem a comunidade LGBT aqui no Japão, mas eu não tenho contato. Eu não tenho amigo gay, não tenho amigo bi, não tenho. Ou se eu tenho, eu não sei, porque os japoneses eles escondem muito bem. E assim, normalmente, os héteros mesmo, eles não demonstram amor, né? Na frente dos outros, pelo menos. Eles ficam muito assim, né? Tipo de... Às vezes nos dates eu quero dar um abraço no final no cara, dar um beijinho, que não sei o que, os caras já ficam assim, sabe? Hoje tá mudando, eu sinto que a maioria deles não ligam mais, mas tem alguns que ligam, que fica duro, assim, sabe? Eles já não demonstram muito isso, sabe? Então eu imagino que a comunidade LGBT, menos ainda, entendeu? Porque já é uma sociedade muito machista, muito... preconceituosa, né? Então eu acredito que eles não se expõem. Então eu nunca vi, sabe? Se alguém chegou a ser homofóbico. Vocês perguntaram o negócio lá sobre o LGBT. E aí eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que os meus amigos LGBT. Pra falar pra vocês o que eles sentem aqui no Japão. O quê, porra? Gays e bi, né? É. Podem se apresentar. O povo já conhece o Lucas, Oi, o Bruno gente, meu nome é João. O Bruno. E o Kendi. O Kendi vocês já viram em alguns vídeos aí. Foi. Nosso senpai, foi. Tá, eu sou o bi, né, obviamente. o Kendi é o bi.
nunca sofri preconceito, não. Tipo, no geral, as pessoas são bem de boas. Até as pessoas que eu falo, assim. Tipo, na escola japonesa eu fiz um trabalho que era pra entrevistar os japoneses a respeito do que eles achavam a respeito de casamento gay. E as pessoas jovens eram, tipo, super de boas. Eles, não, acho que faz sentido e tal, não tem por que ter preconceito. Mas aí você já ia falar com as pessoas mais velhas e eles já falavam, tipo... Japonês até de esconder o que pensa, né? Então eles falavam, tipo, eu não concordo. Aí a gente tentava perguntar, mas por quê? E eles, não sei, só acho diferente, assim. Tipo, eles eram bem vagos a respeito. Mas nunca sofri preconceito, não. Tipo, ninguém nunca me chamou de viado, nada assim, sabe? E vocês, o que vocês sentiram? Vocês sentem algum preconceito? Algum olhar esquisito quando vocês estão na rua? Já falaram alguma coisa pra vocês? Não, eu quando trabalhei no Hard Rock, inclusive, o gerente era gay. E todo mundo sabia. E eles me perguntaram, Ele é japonês? Sim. E ele era japonês, era gay, todo mundo sabia. E eles perguntaram, você gosta de mulher e tal? Na época eu falei que não, mas depois que eu descobri que ele era gay, eu fiz questão de falar que... na época eu falei que sim, mas eu fiz questão de falar que não depois, quando eu descobri que ele era gay, porque eu fiquei com medo de sofrer preconceito. Então... Mas depois de um tempo eu percebi que japonês, basicamente, ele só... Independente se ele tiver preconceito, ele vai, tipo... Não tem nada a ver com a minha vida, você no seu canto no meio, cada um se resolve. O que é... Assim, o ideal é não ter preconceito, mas é muito melhor do que você ficar com medo de sofrer o preconceito. Então, mesmo que se ele tiver algum preconceito, eu acho que, tipo, ele não vai nunca expressar isso de forma nenhuma. No máximo, uns olhadas ou então, tipo, se afastar, mas nada mais que isso. Então, vocês sentem mais preconceito no Brasil do que aqui? Mas com certeza. Com certeza. Tá respondido, então? Eu não tenho muito o que falar, mas uma vez eu conversei com um japonês e eu perguntei como era que funcionava essa coisa de ser gay no Japão. E ele falou que... na sociedade, basicamente, ele só finge que não existe. Lucas é meu namorado, pra quem não sabe. Gente, aqui um problema, um negócio assim que eu vejo no Japão, é que qualquer problema, chega aí, Candy, qualquer problema, também tipo de abuso sexual, de machismo, eles não comentam aqui, eles preferem fingir que não existem, de suicídio também, eles preferem, todos esses tipos de problemas sociais, eles preferem não... Mascarar. Mascarar, eles não discutem pra, tipo, falar pras pessoas, conscientizar, né, ou falar que é normal você ser bissexual, ser gay, né? E aqui eles não conversam, então fica um negócio meio tabu, é muito tabu, né? Pra quem não sabe, gay não pode casar aqui, não é considerado casal pela lei. Então é uma coisa que, embora o Japão seja tão pra frente em muita coisa, pra muita coisa também é pra trás, né? Não pode doar sangue se tiver relação sexual, assim como no Brasil, né? É um país muito conservador ainda. Eu fui doar, eles falaram que, vocês têm isso aqui, tarará, diriri, ele falou, sexo homem, na verdade, homem com homem, não falou nada de mulher, homem com homem dos últimos 6 meses. Não pode doar. Mas preconceito a gente não sofreu. Com certeza não. Sim, se vocês estão preocupados em relação a Dá pra isso... ser viado de bolsa. Dá pra ser viado de borras no Japão. Vem pra cá. É bem fácil de achar também, se você vai, tipo, em bar e tal, chegar, tipo, dar em cima. Tipo, já chegaram vários gays em mim, assim, só chegando. Eu só não tava interessado, mas eles chegam, assim. Tipo, se você tá em um lugar fechado, sabe? É mesmo? Eles sentem? Tipo, na sua casa? Carocela. É o gaydar, é o gaydar. É o gaydar, gente. Eu sou o Lucas, ele tem um gaydar apurado, hein? O gaydar funciona? É quem é bi, só tem meio gaydar. Mas até pra bi, bem gosto. Mas espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, beleza? Falou! Falou! Obrigada, meninos! Nobre 2050. Parabéns pelos 1000 inscritos. É possível expandir a bolsa do Next? Eu já fiz um vídeo com a Carol Kihara. Tá aqui no card, tá? Pra vocês verem como que faz pra expandir do curso profissionalizante para uma faculdade, né? Para uma graduação. Porque a gente tem a opção de vir direto, fazer uma graduação, mas é muito difícil passar, né? O processo é muito difícil no Brasil, acho que tem muita concorrência. Então dá pra fazer essa volta de vir por um profissionalizante e emendar pra entrar já na metade da graduação e se formar como pessoal de graduação, né? Dá sim, mas não são todas as áreas, né? Tem esse problema. Tem que ver qual que é a sua área, que nem na nossa de animação dá pra fazer isso. Mas veja certinho lá no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, tá bom? Que lá a gente fala bem detalhadamente como que é o processo, tá? Kise Higashi. Parabéns, Bia. Você merece demais essa conquista pro seu canal. Seus vídeos são super divertidos, informativos e conseguem passar toda a sua experiência com a Bolsa Next para a gente que está aqui do outro lado do mundo. Se tudo der certo, em outubro embarco pro Japão pela Bolsa de Língua, Cultura e espero poder te encontrar um dia. Parabéns! Parabéns, espero que você venha sim. Então, tenho algumas perguntinhas para você. O que você acha importante levar na mala aqui do Brasil quando for pro Japão? É verdade mesmo que os desodorantes não são muito bons? KKK, sim, não são muito bons. Então, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no card também,
falando sobre as coisas que eu trouxe, né, do Brasil. Eu trouxe, na verdade foi o meu primeiro vídeo, né? É que eu não falei muito detalhadamente, né, do que trazer. Mas dá pra ver, né? Eu comentei por cima no primeiro vídeo, de fazendo as malas pra vir pro Japão. Depois eu comentei um outro sobre coisas pra trazer pros japoneses, né? Mas sim, gente, coisinhas, lembrancinhas, comidas brasileiras, balinhas, docinhos pra você dar, né, pros seus amigos no primeiro ano, principalmente na escola de japonês, porque vai ter gente do mundo inteiro, então você vai querer oferecer alguma coisa do Brasil alguma hora, então tragam esses docinhos. Tragam desodorante, que desodorante é muito difícil achar um bom aqui. Ó, gente, minha coleção de desodorantes. Tô fazendo propaganda aqui. Rexona me patrocina! Mas eu trouxe desodorante, eu trouxe uns 10 desodorantes, gente. Ó, ainda tem tudo isso aqui que tá guardado. Eu acho que maquiagem, né, pras meninas. Tragam maquiagem. Eu não sei se tem alguma marca japonesa que vocês gostam, se vocês se adaptam bem, mas eu não me adaptei bem com as marcas japonesas. Primeiro, porque eu achei muito caro, então eu não saio comprando as coisas pra experimentar. Tipo, eu só compro quando eu acho que o negócio vai ser bom mesmo, né? E os negócios que eu achei que era bom mesmo não foram bons. Eu acho que as bases aqui, principalmente, elas são muito oleosas. Então, o rosto fica super melequento, sabe? Tanto é que a que eu tô usando agora é da Candice Berenice, que meu pai mandou por correio. Então, eu acho que maquiagem, né? Se você tem aquela marca que você gosta bastante, traz já, né? Pra uns 2 anos, pelo menos. Comida não tem jeito, né? Porque acaba, estraga, então não tem muito o que fazer, né? Mas eu acho que é isso. Dá uma olhada lá no meu vídeo depois, tá? Pra ver as coisas, né? Pra trazer remédios, né? Eu trouxe remédios também, que eu acho importante. Anticoncepcional eu trouxe pra 2 anos. A gente comprou, tipo assim, esperou até o último segundo pra comprar com a validade mais prolongada, né? Então eu consegui comprar pra até 2 anos. Minha pequena malinha de remédio, gente. Tudo isso aqui, ó. Eu trouxe do Brasil. É muita coisa, né? E aí eu trouxe tudo com receitinha, assim, ó. Escrito em inglês, tá? E aí eu coloquei dentro dos saquinhos, colocava dentro do saquinho a receita e o remédio. E aí não teve problema, né? Mas eu acredito que se abrirem, tendo a receita ali em inglês pelo menos, né? Pra que é, né? Com a medicação certinha, eu acredito que possa trazer a medicação, né? Isso, né? E livros, gente. Eu trouxe livros, né? Pra estudar. Livros pra Nihongo você vai comprar aqui, você vai receber da escola, né? Então não precisa se preocupar quanto a isso. Mas eu trouxe livros de animação, que eu tinha no Brasil, e de guias aqui do Japão em português, né? Coisas que eu achei que ia ser bem útil aqui, então eu acabei trazendo livros. O valor da bolsa que você recebe é suficiente pra tudo que você precisa e ainda sobra pro seu lazer? Sim, sobra sim. Assim, não dá pra sair sempre, vou comer um rodízio hoje e amanhã também, e depois semana que vem eu vou fazer isso, eu vou viajar. Não dá pra fazer isso, não. Assim, primeiro ano até dá, gente, mas eu acho que a gente tem que viver o agora, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer depois. E aí eu acabava, tipo, no primeiro ano, né? Quando eu tinha vontade de sair, eu ia. Não passei vontade com nada, né? Queria comprar um negocinho bonitinho que eu achei e ia, comprava, entendeu? Não fiquei me poupando, assim, por causa, nossa, tem que economizar, por causa do baito, né? Por isso que eu fiz o baito. Então, se você não faz baito, né? Depende só da bolsa, você tem que se segurar sim. Não é sempre que você vai poder sair, não. Você não vai conseguir fazer viagens grandes. Mas se você souber economizar, você consegue, entendeu? Se você for do meu tipo que não consegue economizar, que sai gastando com tudo, então você tem que fazer um baito. Ou você não vai conseguir fazer as coisas que você quer. Como você conseguiu o seu baito? Eu fiz um vídeo, né? Que eu demorei um pouquinho, né? Postei esses dias sobre os meus baitos no Moss Burger e no Hard Rock Café. E dando dicas também como vocês podem conseguir baito. Eu vou deixar aqui no card também pra vocês verem, tá bom? Dificulta muito por você ser estrangeira? Às vezes dificulta, assim, ter lugar que eles já de cara não aceitam estrangeiros. Mas enfim, foi tranquilo achar baito. Tem vários lugares, assim, que aceitam estrangeiros também, né? Ultimamente eu tô vendo muito estrangeiro em combine. Acho que não é difícil conseguir só porque é estrangeiro, não. Até porque às vezes tem no restaurante, lá dentro da cozinha, como lavador de prato, enfim. Você contou que recentemente ficou doente. Como foi sua experiência no hospital no Japão? São realmente muito caros os serviços de saúde? Eu vou falar bem por cima aqui, gente, tá? Porque eu vou fazer um vídeo específico falando como que foi minha experiência no hospital japonês. Mas é caro, sim. Foi muito caro. Eu fiquei mal. Ano passado eu tive enterite, que é uma infecção no intestino. E foram 2 semanas que eu fiquei muito mal, com muita diarreia e sem comer nada, sabe? Não, na verdade foram mais que 2 semanas, foi um mês. Foram 2 semanas em Osaka e 2 semanas aqui em Kobe. Foi bem nessa época de transição da minha mudança, né? Tanto é que eu nem gravei tanto assim da minha mudança na hora que eu cheguei mesmo, porque eu tava muito mal. E aí eu acabei indo de ambulância pro pronto-socorro lá em Osaka ainda, né?
porque eu não tava com força pra levantar, porque eu não tava comendo, né? Porque eu tava com muita febre, com muito enjoo. No Japão, assim, aqui em Osaka foi super de boa, né? Todos os médicos que eu fui até agora foram de boa. O problema mesmo foi lá em Okinawa. O cara podia ter olhado na minha cara, pelo menos, sabe, o médico. Mas o serviço aqui no hospital japonês já é conhecido por ser, assim, bem frio, sabe? Deles não serem tão humanos. Então eu já esperava isso. Mas aqui eu me surpreendi. Ano passado eles foram bem, assim, bem bonzinhos comigo, sabe? Mas foi caro pra caramba. Eu lembro que eu paguei 14 mil, $140 só dessa vez que eu fui, né, de ambulância, que eu fiz vários exames lá, porque a gente não descobriu o que eu tinha, né? Então eu tive que fazer vários exames. Depois gastei um monte aqui também com o médico, né? A gente tem o Kenkohoken, que é o nosso seguro de saúde aqui, e ele cobre 30% das despesas médicas e com remédios aqui. Então, se não fosse isso, teria saído muito mais caro pra mim. É um negócio já obrigatório. Vocês vão chegar, a escola já vai ajudar vocês a fazer esse Kenkohoken, tá bom? E aí a gente paga 2.000 e pouquinho por mês pra ter esse Kenkohoken. Evita viver no limite, sabe? Chegou no final do mês, tá acabando os 120 mil que você ganhou do governo, sabe? Sei lá, tô com 10 mil na conta. Evita, sabe? Deixa pelo menos uns 50 mil, 100 mil na sua conta, porque é muito caro o hospital aqui, a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode acontecer um acidente, você pode pegar uma doença grave e ter que se internar e, nossa, vai gastar um dinheiro do caramba. Então, guarda, logicamente, pra viagem, pra coisas que você quer comprar no futuro, mas sempre, além disso, deixa uma parcela pra você gastar com saúde, com hospital, essas coisas. Pergunta da Mari. Oi, tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber sobre a ida ou volta para o Brasil. Os meus planos são para ficar no Japão. KKKK. Você poderia me dizer o que eu posso se eu posso procurar trabalho e ficar no Japão depois da bolsa, ou eu tenho que voltar obrigatoriamente para o Brasil e procurar outro jeito de voltar? Olha, Mari, sim, a gente pode ficar no Japão, né? Tanto é que o governo, assim, tem dois lados da moeda. O brasileiro, né? O Brasil, o consulado, né, do Japão no Brasil, quer que a gente volte pro Brasil, né? Quando eu fui fazer a nossa orientação lá, eles falaram assim, ó, a gente gostaria que vocês voltassem, não vai ficar lá no Japão, não vai pra morar lá, pra deixar a gente aqui, né? Porque eles querem gente que volte, né, pra poder ajudar, né, os novos currais, tudo, e pra aplicar tudo que a gente aprendeu aqui no Japão, lá no Brasil, né? Essa meio que é a ideia do consulado no Brasil. Mas a ideia do governo japonês, eles estão pagando isso pra gente, que é pra gente continuar no Japão, entendeu? Pra gente trazer a nossa visão de mundo do Brasil e aplicar nossos conhecimentos aqui numa empresa, contribuir dessa forma para o Japão, entendeu? E eles estão precisando de mão de obra no Japão, por isso que eles estão contratando muitos estrangeiros. Então eles estão querendo capacitar, né, melhor esses estrangeiros pra cá, pra eles ficarem e trabalharem aqui nas empresas japonesas, entendeu? Tipo, pra eles, o Japão quer eles, quer a gente pra eles. Terminando aqui, você tá livre, você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser arrumar um trabalho ou continuar seus estudos aqui, ou simplesmente casar com um japonês super rico pra viver das custas dele, você pode. Tem gente que volta pro Brasil porque não se adapta à vida aqui, realmente é difícil. Gente que não gosta do estilo de trabalho aqui, que eu também não gosto. Mas eu acho que vale a experiência, né? Pelo menos pra eu saber que eu não gosto. Porque eu falo, eu não gosto desse ritmo, né? Não gosto, mas eu nunca trabalhei aqui. Mas os entrevistados acham ruim se você disser que o objetivo é morar no Japão? Não, pelo contrário, gente, eles adoram. Quanto mais você fala, tipo, se eles sabem que você tá aqui no Japão porque você gosta, porque já me perguntaram isso, se é ruim falar de anime, que você gosta do Japão por causa de anime, por causa de música, de cultura, essas coisas. Gente, não, eles adoram. Tipo, eles ficam fascinados. Tipo, nossa, como que um anime, né, fez essa mudança, o mundo gostar do Japão. Você apaixona pela cultura, fala dos pontos que você gosta, né? Tipo, comida, cultura, não sei o que, não sei o que. Eu acho que é um bônus muito grande com os entrevistadores, né? E pros próprios japoneses. A gente fala disso, eles ficam muito felizes. Que nem no Brasil, quando as pessoas vão, uma coisa que eu acho muito, muito feio. Nossa, gente, eu não achava feio porque eu fazia isso também. Mas desde que eu vim pra cá, eu comecei a valorizar muito o Brasil, né? Mas uma coisa que eu acho muito triste no brasileiro é que quando as pessoas vão pra aí, a gente fala, Brasil? Por que Brasil? Tipo, meu, tem tanto país legal pra você ir, tem Europa, tem o Japão, tem Estados Unidos, a gente sempre fala isso pros estrangeiros, não fala? E aqui eles ficam muito felizes quando a gente vem, tipo, eles falam, por que você veio? Eu falo, eu gostava de Inuyasha, eu gostava disso, eu gostava de música. Aí eu comecei a aprender japonês por conta, e eu adoro os japoneses, adoro a cultura. Gente, eles ficam tão felizes, eles ficam, ureshi, né? Tipo assim, ai, que legal que você veio, nossa, fico feliz que você veio, que você escolheu o Japão, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a mudar, né, nossa visão, os brasileiros também, né, e dar valor pro nosso país. Nosso país é muito bom, gente, ainda mais quando a gente vem pra fora, a gente começa a ver como nosso país é bom. Então, vamos começar a receber os estrangeiros com um sorriso, né? Tipo, ai, que legal que você veio pro Brasil, seja bem-vindo, né? Giovana Fernanda.
Bia, sempre tive uma dúvida. Tem que levar dinheiro? E se tiver, quanto tem que levar? Gente, é uma pergunta que todo mundo me faz sobre dinheiro. Tem que trazer dinheiro, assim. Você não vai chegar aqui já com... e eles vão te dar o dinheiro no primeiro dia, não. Você vai esperar um mês ainda pra receber a bolsa de 120 mil. E antes de você receber essa bolsa, você já tem que pagar umas taxas aqui no dormitório. Você vai ter que comprar comida, vai ter que comprar mobília pra sua casa, roupa, se pá, não sei. O que você não trouxe na mala, você vai ter que comprar aqui, certo? No primeiro mês. Sem contar que é frio pra caramba no primeiro mês. A gente chega em abril, é muito frio. Então eu acho que a gente... provavelmente vocês vão ter que comprar casaco, coisa aqui, porque as nossas coisas no Brasil não funcionam no inverno daqui. Então, é um dinheiro que você já tem que trazer de reserva, sabendo que você vai ter que gastar nesse primeiro mês. Eu trouxe $2.000, porque eu sabia que eu ia ter que comprar muita coisa quando eu chegasse aqui. E eu queria ter essa liberdade de, nossa, estou precisando de uma coisa? Legal, tenho dinheiro pra comprar. Não ficar, tipo, regulando, sabe, em necessidades básicas do primeiro mês, só porque eu não tinha dinheiro, porque eu não trouxe, né? Tem gente que fala que vem com $1.000, mas eu não acredito que dê pra passar bem, gente. Eu acho que é bem apertado $1.000. No mínimo 1.500, né? Eu viria com 1.500, na verdade, mas aí conversando com meu pai, a gente acabou achando melhor trazer 2.000 pra ficar mais confortável, né? E o governo mesmo, eles indicam, na verdade, eles falam pra gente trazer 2.000, né? Então, se o próprio governo tá falando isso, né? Vamos obedecer. Se você não tem condição mesmo, traz os 1.500, né? E vai economizando com isso, né? A gente tenta lidar com o que a gente tem, né? Não adianta também, não vai tirar dinheiro da onde, né? Quem não tem. Nem que depois você devolva o dinheiro numa conta, assim, pro Brasil, né? E você ganha em ienes aqui, depois você devolve, né? Em dólares. Nossa, é bastante que a gente ganha se for converter, né? $1.200 por mês. Se você tira aí metade depois de uma bolsa que você receber pra mandar pro Brasil, já é bastante, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nesse vídeo, que daí eu faço uma segunda parte desse vídeo, né? Respondendo as perguntas 2, parte 2. E é isso aí, gente. Espero ter respondido todo mundo certinho. Espero não ter errado o nome de ninguém. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Janê!